O que é a palavra de Deus e por que buscá-la? Porque, assim, quando você entra na escola, você recebe uma cartilha. Ensino fundamental, primeira série, pré-primário, na época dos mais velhos. Você recebe uma cartilha que te ensina o beabá. E sem aquela cartilha, você tem dificuldade de aprender a ler e escrever. E aí você vai crescendo e você vai recebendo diretrizes de um professor, de um programa que foi criado para a sua idade, de acordo com o seu crescimento intelectual e aprendendo as novas coisas. E na vida cristã não é diferente. Na vida cristã nós temos um manual, que é a palavra do Senhor, que é a Bíblia, que muitos dizem que contém a palavra de Deus. Nós cremos que ela é a palavra de Deus. E se eu não me relaciono com a Bíblia, eu vou ter dificuldade em ouvir a voz do Senhor, porque Ele fala através dela. Ele fala através da palavra dele. Se eu não leio a Bíblia, se eu não leio as Escrituras, eu não vou entender qual é o propósito que o Senhor preparou para a minha vida, qual é o sentido que Ele vai me dar, quais são as direções que Ele tem para mim. Por isso eu quero te chamar para abrir agora a sua Bíblia em 2 Timóteo 3, 16 e 17, e a partir daí a gente vai conversar a respeito de como tem que ser o nosso relacionamento com essa palavra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim: toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E vamos discorrer um pouquinho nesse texto. Primeira verdade que ele diz é que toda a Escritura é divinamente inspirada. Por isso, a gente não crê que a Bíblia contenha a palavra. Se ela toda é divinamente inspirada, ela toda é a palavra de Deus para nós. Ela é divinamente inspirada. E se você crê nisso, meu irmão, e você quer servir ao Senhor, e você quer servir a Jesus, você precisa ler a inspiração dele. Você precisa se relacionar com isso. Não é ler como se lê um romance. Não é ler como se lê um livro de ficção científica. Não é ler como se lê um livro de literatura qualquer. Mas ler sabendo que cada palavra aqui contida foi escrita para você, por Deus. É uma carta do Senhor para nós. E ela, sendo divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar. Então, se você quer aprender sobre Deus, se você quer aprender sobre convívio, sobre igreja, sobre amor, se você quer aprender sobre salvação, se você quer aprender sobre graça, sobre louvor e adoração, a gente teve um período de louvor maravilhoso aqui hoje. É nela, ela que é proveitosa para ensinar. É ela que vai ter toda a base para que você cresça na sua vida cristã, para que você se relacione com o Senhor como quem quer ouvir, como quem quer aprender. E se você quer aprender, o melhor lugar para você aprender é dentro da palavra. Claro que muitas vezes você vai precisar da instrução, da direção de pessoas que já estudam a palavra há mais tempo. E eu gosto, na nossa célula, a Elisete é uma pessoa que pergunta muito. Ela, praticamente todos os dias, ela lê um texto e manda para mim: pastor, me explica esse texto. E eu amo que isso aconteça, porque a gente percebe uma Elisete de 6 meses atrás, quando ela conheceu Jesus e foi batizada, e uma Elisete hoje, muito mais amadurecida, muito mais confiante no Senhor, com uma fé consolidada, e que continua tendo dúvidas, e eu continuo tendo dúvidas, e o pastor Sérgio continua tendo dúvidas, e o pastor Bruno, e o pastor Walter, continuamos tendo dúvidas, continuamos precisando às vezes recorrer a mentores, precisamos recorrer a outros livros que vão nos ajudar. Mas a Bíblia
é que é proveitosa para ensinar. Você está comigo? Se eu quero crescer, quero aprender, e a Bíblia é que é proveitosa para ensinar, aonde eu devo buscar o meu crescimento? Na Bíblia. Ela é proveitosa para repreender. E o proveito da palavra do Senhor para repreender só vai existir quando eu levar a sério a minha relação com essa palavra. Porque muitas vezes a gente não leva a sério. Muitos de nós, às vezes, lemos a Bíblia como que por obrigação. E sem querer levar a sério aquilo que ela desafia. A palavra de Deus ela não foi escrita aleatoriamente. Os ensinamentos nela contidos não são ensinamentos levianos. Ela é uma palavra que ela é proveitosa para repreender, para corrigir você. E uma correção que muitas vezes é dolorosa, mas ela é feita com amor. Porque essa palavra foi escrita por aquele que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Eu não consigo me relacionar com o Senhor se eu não aceitar as repreensões que Ele traz a partir da palavra, as correções de rumo. Porque se eu pegar o meu carro aqui para chegar lá em Americana, como eu fiz na semana passada, sem saber o destino e sem aceitar as correções que o GPS me dava quando eu tentava sair, pegar algum atalho, eu não chegaria lá. E qual é o seu destino? Qual é o seu desejo? Qual é o seu objetivo? É estar frente a frente com o Senhor. É ter a vida eterna com Ele. É isso? Amém. Porque se não for isso, vamos pegar a Bíblia e jogar fora. E se esse é o seu destino, se esse é o seu desejo, aceite as repreensões que vêm. Muitas vezes diretamente através da Bíblia. E muitas vezes a partir de mentores, a partir de pastores, a partir de pessoas que nós elegemos para nos ensinar nela. Por isso ela é proveitosa para ensinar e proveitosa para repreender. E proveitosa para corrigir e para instruir em justiça. E parecem palavras sinônimas. Repreender, corrigir e instruir em justiça. Repreensão vem quando você erra de forma intencional. Correção, quando você cometeu um erro, não de forma intencional, mas ela vem corrigindo, trazendo para você a verdade. E instruindo em justiça, que é preparando o seu próximo passo, para que ele não vá para o lado errado. Então, usando o exemplo do GPS, é assim, eu saí de casa e liguei o GPS, aí ele corrige a rota, isso é repreender. Com o GPS ligado, eu não percebi que eu tinha que ter entrado, aí ele vai lá, recalcula a rota, então aí ele está corrigindo. E quando eu olho o meu destino e qual é o caminho, aí eu estou sendo instruído para chegar lá. Então essas três palavras parecem sinônimas, elas se aplicam em momentos diferentes da sua vida. Mas todas as três têm um destino só, que é te levar para junto do Senhor, para o centro da vontade dele. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vontade dele depois. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Já aprendemos alguma coisa aqui sobre a Bíblia, né? Eu tenho certeza que muitas vezes a gente passa por esses textos e não vai na profundidade dele. Quero te convidar para ler um outro texto que a gente até leu na semana, umas 3 ou 4 semanas, Salmo 119, no versículo 9, fala mais uma das funções da palavra do Senhor. Como que purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Então, continuando no exemplo do GPS, se ele observar o caminho dele de acordo com o que a palavra ensina, ele vai conseguir ter um caminho puro. E esse caminho puro é o desejo do Senhor para você. Ainda no Salmo 119, passa 2 páginas para frente, versículo 105,
uma ou duas páginas, dependendo da sua versão. Diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, ela vai te instruir no caminho correto e no caminho de pureza. A palavra do Senhor, ela não... Nossa relação com ela não é uma relação com uma palavra qualquer, é uma relação com uma palavra viva. E se ela é viva, ela vai trazer vida. Porque só pode trazer vida aquilo que é vivo. Então a palavra de Deus, ela vai trazer vida para você a partir do momento que você começa a entender as direções que ela te dá. E Paulo nos ensina isso de uma forma tão linda, lá em Hebreus 4:12. E vamos lá, fica com a sua Bíblia aberta, que a gente vai brincar um pouquinho de passear para lá e para cá. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva. Além de viva, ela é eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Quando a gente submete ao Senhor a nossa vida, a gente percebe que a palavra de Deus, ela é viva, porque ela traz vida para os nossos caminhos. E quando ele traz essa analogia de mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão de alma e espírito. E se você não sabe a diferença entre alma e espírito, eu quero te dar uma direção. A alma é o centro do homem, e o espírito é o que liga ele a Deus. Então a alma são as minhas vontades, os meus desejos e os meus impulsos. O espírito é aquilo que me liga ao Senhor. E quando a palavra de Deus entra, ela divide, ela anula a parte de alma, a parte dos meus impulsos, dos meus desejos, a parte das minhas necessidades, e nos guia para o Espírito, que é o que nos comunica com o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor é Espírito, e Ele busca por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então ela vem e ela faz uma distinção entre a minha vontade e a vontade do Senhor na minha vida. Jesus Cristo, na sua oração, ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. E a vontade do Senhor ali era se livrar das dores, se livrar do sofrimento que ele teria que passar, e ele sabia que teria que passar. Por isso ele diz: se possível, me livra disso. Mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Por que ele colocou esse apêndice? Por que ele colocou esse adendo? Seja feita a sua vontade e não a minha. Porque ele conhecia a palavra, e a palavra dizia que ele ia ser imolado como um cordeiro. E a palavra dizia que ele deveria passar por isso. Se ele não conhecesse, ele poderia só pender para a alma e dizer: olha, eu não quero sentir dor, eu não quero sofrer, eu não quero ser crucificado, eu não quero passar pela morte, eu não quero descer ao Hades. Mas faz a tua vontade. E fazendo a tua vontade, eu vou ser purificado. Eu vou ser fortalecido para passar por essa dificuldade, por essa dor. E por conhecer a palavra, o Senhor submeteu a sua vontade à vontade do Pai. Ela penetra até dividir a alma do espírito. E aí ela vai um pouquinho mais, ela divide juntas e medulas. O que são as juntas? São o encontro entre dois ossos. O que é a medula? É o que une a nossa coluna dorsal. É o que faz a comunicação do nosso corpo com o nosso cérebro, dos nossos movimentos, dos nossos nervos, do nosso músculo. Então ela separa. Mesmo que a junta seja dependente da medula, ela separa. Então vamos tirar aqui a sua dependência e vamos tratar a medula. Vamos tratar aquilo que realmente liga você ao Pai. Vamos tratar aquilo que liga os seus impulsos ao cérebro. Mas principalmente, ela discerne pensamentos e desejos do coração. Quantas vezes a gente pensa coisas, mas a gente não quer aquilo? E quantas vezes a gente diz que quer, quando na verdade não quer que algo aconteça? Quantas vezes a gente faz uma oração parecida com a de Jesus?
Senhor, seja feita a sua vontade na minha vida. E vira as costas e vai fazer exatamente aquilo que nós intencionamos fazer antes da oração. A palavra de Deus vai trazer clareza para você sobre o que é seu pensamento, o que é seu, e o que é desejo do seu coração, que é aquilo que ele discerniu quando ele dividiu a alma do espírito. Quando a palavra de Deus impacta a sua vida nesse nível, você está tendo uma relação amigável com ela, você está tendo uma relação de unidade com o Senhor. E olha, eu vou dizer para você, confessar o meu pecado, ela não impacta a minha vida ainda nesse nível, mas eu busco. Como disse Paulo, eu vou me livrando das coisas que para trás ficaram e vou prosseguindo rumo ao alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Essa palavra tem que fazer sentido. Essa palavra tem que fazer diferença na minha vida. Só que a diferença só vai acontecer a partir do momento que eu a conheço. E por isso é que a gente está propondo o checklist. A gente está propondo a escola porque você precisa ter a palavra de Deus na sua mente para que ela discirna o que é medula e o que é junta, o que é alma do que é espírito, o que é pensamento do que é desejo do coração. Porque quando a palavra de Deus fizer esse discernimento, eu vou sempre, como cristão, optar pela parte que me liga ao Senhor e não pela parte que me afasta dele. Para isso a gente está se propondo a fazer, a dar uma alinhada nas bases. E isso já veio, não vai começar com a escola. Se você se lembrar das últimas palavras que você ouviu aqui na igreja, se você já vem com uma certa frequência, nós falamos sobre oração, falamos sobre louvor e adoração, falamos sobre o poder da palavra, nós falamos sobre relacionamento com o Senhor, nós falamos sobre jejum, sobre oração, sobre seriedade no relacionamento com Deus. Tudo isso são pilares da vida cristã, e sem esses pilares a gente não adianta ler a Bíblia. A gente precisa fazer dessa palavra uma palavra viva na vida da gente. Amém? Amém. Você está comigo até aqui? Amém. Então abre aí 2 Timóteo 2,15, porque o sarrafo vai subir um pouquinho. O sarrafo vai subir um pouquinho agora. São poucas páginas para trás do texto que a gente estava lendo. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E a repetição foi proposital, porque a gente vai analisar esse versículo de trás para frente. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. E manejar a palavra da verdade não é saber a sequência dos livros, não é saber aonde eu encontro cada texto com velocidade, mas é trazer, para além disso, é trazer essa palavra para dentro de nós. Ler, conhecer é necessário, mas praticar o que nela está é essencial. Então, procura apresentar-te a Deus, e aí vamos de trás para frente, que maneja bem a palavra da verdade, porque se você maneja bem a palavra da verdade, se ela se torna viva na sua vida, você não tem do que se envergonhar. E se você não tem como se envergonhar, você está aprovado. Paulo inverte quando diz isso para Timóteo, porque ele já conhece a vida de Timóteo. Ele diz, olha, se apresenta aprovado. Sabe o que você precisou fazer para ser aprovado? Você não tem que ter do que se envergonhar e manejar bem a palavra da verdade. Mas, para fins didáticos, maneje bem a palavra da verdade, que você não vai ter do que se envergonhar. E aí você será aprovado pelo Senhor. Essa análise inversa nos ensina o caminho. Relacione-se. Não só leia, mas relacione-se com a palavra do Senhor. Quando eu me relaciono com a palavra do Senhor e ela se torna viva em mim, todas as minhas ações e atitudes são guiadas por ela. Eu não vou ter do que me envergonhar. E se eu não tenho do que me envergonhar,
eu sou aprovado como obreiro pelo Senhor. A Bíblia diz que o que alguns fazem em secreto só referia vergonha. Estar dentro da caixa preta para fazer em secreto aquilo que só referia vergonha é não estar manejando a palavra do Senhor, é estar negligenciando aquilo que a palavra do Senhor nos guia. E quero te dizer, nenhum de nós nunca pecou. Não há um só. João fala que se alguém disser que não tem pecado, faz Deus mentiroso. Mas as minhas obras, meus atos pecaminosos me afastam do Senhor. A palavra está aqui para me aproximar dele e fazer com que esses atos pecaminosos sejam cada vez menos frequentes, até que na glória eles sejam totalmente dizimados da minha vida, totalmente separados da minha vida. Então procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E manejar a palavra da verdade não é só ler, é viver. Procura apresentar-te a Deus vivendo aquilo que a Bíblia direciona. Procura apresentar-te a Deus não se envergonhando do que você vive, que aí você vai ser um obreiro aprovado. E aí eu queria pegar umas palavras de Jesus para a gente encerrar. Lucas 6. E lá na nossa célula a gente vai ler Lucas essa semana. Né, pessoal de Águas Claras? Lucas 6, de 46 a 49. Só a Juliana da célula de Águas Claras que já leu Lucas. Ela antecipou. E por que me chamais Senhor, se vocês não fazem o que eu vos digo? Qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Ele é semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo, pôs alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundamentada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto, e a corrente logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. A palavra de Deus é o nosso alicerce. Praticar, viver a palavra de Deus é que nos vai fazer alicerçados. Quem lembra da parábola do semeador? Algumas caíram na beira do caminho e por não conseguir fincar raízes, morreram. Algumas caíram e os passarinhos comeram, mas aquela que caiu em terra boa fincou raízes, criou um alicerce. E tendo criado o alicerce, cresceu a 10, a 100 e a 1000 por um. Você quer ser uma semente que brote, cresça a 10, a 100 e a 1000 por um? Que você se multiplique por 1000? Alicerce-se na palavra do Senhor. Ouça, aprenda e pratique, porque foi isso que Jesus falou. Se você ouve, aprende e não pratica, você é como aquele que só faz o tijolo a partir da areia, a partir da terra. Agora, se você pratica, você está alicerçando a sua vida. E nenhum vento, e nenhum movimento, nenhuma doutrina falsa vai te enganar. E por fim, eu quero me lembrar dos bereanos. Lá em Atos 17:11, pode abrir a sua Bíblia também. E hoje eu fiz questão de ler bastante textos para vocês se familiarizando com isso. Lá em Atos 17:11, as pessoas de Bereia receberam a palavra do Senhor. E elas tiveram uma atitude que fez delas pessoas notáveis. E que hoje a gente está falando sobre esse povo, elogiando esse povo. Vamos ler a partir do 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram às sinagogas dos judeus. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras se essas coisas eram realmente assim. De sorte que creram muitos deles,
e também muitas mulheres gregas de classe nobre e não poucos homens. Os judeus, lá em Bereia, receberam o Evangelho, a nova aliança, aquela que não rompia com a velha aliança, mas era um novo tratado de Deus para com o homem. E a cada novo ensinamento que era dado, eles iam nas Escrituras para conferir se o que eles estavam falando era verdade. Quando Paulo falava sobre Isaías 53, que dizia que ele não tinha beleza alguma que nos agradasse, era como um pedaço de pau. Quando dizia que ele seria entregue como um cordeiro, ele seria sacrificado, os bereanos iam lá, liam o texto e viam que era verdade. Quando fazia referência do que o Evangelho de Jesus é, eles iam até o Velho Testamento e entendiam todos os apontamentos para a graça que está presente em todo o Velho Testamento. Por isso os bereanos foram louvados. Eles, diferente dos outros, cada verdade que ouviam iam conferir e ter a certeza de que aquela coisa, aquilo que estava sendo ensinado, realmente vinha da parte do Senhor. E não da parte de um homem que era revolucionário, e não da parte de um homem que tinha se arrependido de todas as coisas que tinha feito, que era Paulo, e não da parte de um homem que estava fazendo referência a um amigo, mas sim, vinha da parte de Deus através daquele homem. Seja como bereano. A cada novo ensinamento, a cada nova palavra que você receber, confira, coloque diante do Senhor, para que Ele te dê clareza sobre aquela palavra e pratique aquilo que for bom, aquilo que for do Senhor na sua vida. Eu quero que você tenha uma nova relação com a palavra a partir de hoje, porque todos os dias a gente tem que buscar novidades na nossa relação com o Senhor. Aquele amigo que fala sempre o mesmo assunto, chega um tempo que ele fica chato. Mas aquele amigo onde a gente tem liberdade para falar sobre os diversos assuntos, ele é agradável. E o Senhor quer ser esse amigo com você. Ele quer falar com você sobre os diversos assuntos, Ele quer tocar na sua ferida, não para machucar, mas para curar. O Senhor quer tocar no seu coração, não para magoar o seu coração, mas para dar para Ele o rumo correto. O Senhor quer falar com você todos os dias, todo o tempo. Quando Jesus estava repreendendo algumas pessoas que repreendiam o que os discípulos estavam comendo, ele diz: olha, fica tranquilo, porque não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai dela, porque daí está cheio o coração. Então vamos contaminar os outros, vamos nos contaminar e contaminar os outros, enchendo o coração com a palavra do Senhor. Essa relação com a palavra é a espinha dorsal da sua vida cristã. Essa relação com a palavra, essa relação íntima com o que o Senhor diz, essa necessidade de ouvir o Senhor o tempo inteiro, é que vai te fazer um cristão que vai estar todos os dias crescendo em graça, crescendo no conhecimento do Senhor, como Jesus foi citado no Evangelho. E a nossa proposta com a escola bíblica é alinhar os nossos conhecimentos, é trazer o que a gente crê, é trazer uma base para que nós busquemos dentro da palavra a vontade do Senhor. Amém?